Silêncio, insulto. Não são essas as reações que a gente espera ouvir de Jesus, especialmente diante de um pedido de ajuda de uma mulher que está em necessidade. Parece um texto, e continua sendo um texto muito desafiador para as nossas vidas, para o nosso tempo, mas também um evangelho extremamente importante para pensarmos como igreja e como cristãos. Minha oração é para que o Espírito Santo conduza esse momento, que as palavras que foram lidas, agora meditadas, possam se tornar férteis em nossos corações e em nossas vidas. Amém. Eu até convido vocês, se vocês tiverem a Bíblia na frente de vocês, a abrirem, que eu quero fazer algumas referências. Eu acho que é até interessante vocês terem essa relação, olharem também para aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, e justamente para as palavras que Jesus coloca aqui nesse texto, que nos convida a pensarmos de uma maneira diferente. Logo a gente inicia esse texto sabendo que Jesus ele encontra com uma mulher. A gente não sabe quem é essa mulher, a gente não tem o nome dessa mulher, a gente só sabe que é uma mulher cananeia. No primeiro versículo, a gente já percebe que Jesus está indo para uma região fora da região de Israel, uma região de Tiro e Sidom. Um povo com outra cultura, um povo com outros costumes. O que a gente pode dizer que é um povo que não compartilhava as mesmas esperanças do que o povo de Israel, da expectativa do Messias, da chegada de um Salvador. E interessante que Jesus está indo para essa região, está indo para esse local onde há outros povos que não têm essa expectativa do Messias, e lá ele encontra uma mulher cananeia que morava nessa região. Os cananeus, volta ao Antigo Testamento, tem muita história entre o povo de Israel e os cananeus, entre idas e vindas. Talvez a gente não precisa resgatar essa história, o que a gente pode dizer é que os dois povos não eram amigos, os cananeus com os israelitas. Na verdade, não havia simpatia entre eles. Pior, os israelitas olhavam com certo desprezo para os cananeus e também com uma certa rejeição. Então, quando Jesus e os discípulos encontram essa mulher, tem toda essa bagagem por trás. Alguém que não fazia parte do povo, mas muito mais do que isso. Alguém que era desprezado ou era indigno, que não merecia fazer parte das promessas que o Messias estava para trazer. Tem isso no pano de fundo quando vocês ouvem uma mulher cananeia está pedindo por ajuda. E é então interessante que essa mulher cananeia, ela vai direto ao ponto. Ela chega até Jesus e chama: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, ou tenha misericórdia de mim, haja com misericórdia na minha vida. Por quê? A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Qual que é a nossa expectativa diante de um pedido de ajuda de uma mulher em necessidade? Jesus vai realizar esse milagre. Jesus vai fazer esse pedido, como ele tem feito, ou como ele fez em vários outros contextos, e a gente tem visto isso nas últimas semanas aqui. Mas Jesus, versículo 23, não respondeu nada. Silêncio. Eu não sei se vocês já tiveram numa situação assim, enquanto vocês queriam respostas, o que vocês encontraram foi silêncio. Para mim é muito angustiante isso, quando a gente quer uma resposta, a gente coloca as coisas diante de Deus e de repente a gente ouve o silêncio. Eu vejo que a mulher, antes de receber o milagre, ela quer ser ouvida, ela quer ser respondida. Então,
Mas tem um detalhe aqui que para mim é interessante. E o detalhe é o seguinte: eu não sei se esse silêncio está direcionado para a mulher. Para mim, esse silêncio está direcionado para os discípulos. Percebam, porque quando a gente continua a leitura, os discípulos vão até Jesus, chegam perto de Jesus e dizem: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, está fazendo muito barulho. Essa mulher está nos incomodando. Estão percebendo essa bagagem que está por trás? Essa bagagem que vem já de décadas, de séculos, de rejeição. Vocês não são dignos. De repente, os discípulos trazem essa carga para junto desse contexto. Mande ela embora. Mande ela embora. Jesus quebra o silêncio não com ela, não com a mulher, mas quebra o silêncio falando então com os discípulos. E o que Jesus diz? Esse texto vai chocar bastante a gente, quando a gente para olhar nos seus detalhes. Jesus diz: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Novamente, isso parece só estranho para nós. Ovelhas perdidas do povo de Israel, só para o povo de Israel, e os gentios, e os outros povos, e eu, e vocês. Será que também nós estamos incluídos nas promessas do Evangelho? Mas é a mulher que vai então ao encontro de Jesus, se ajoelha aos seus pés e grita, e diz: Senhor, me ajude. Então aqui é a primeira vez que Jesus vai dizer para ela então algo, novamente, que nos faz chocar, ou que nos choca. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Quando nós lemos esse texto por várias perspectivas, parece um texto ofensivo demais para os nossos filtros. Não importa se a gente olha no tempo de Jesus ou se a gente olha no nosso tempo, chamar alguém de cachorro é um insulto. Em outras palavras, você está dizendo: você não é digno, você não é digna, você não faz parte das promessas. Percebem que dizer isso para o nosso tempo, para nós hoje, imagina você chegar para alguém e dizer: você não merece o Evangelho, você não merece fazer parte dessa comunidade, você não merece Jesus. Enquanto a gente fica chocado com essas palavras, a mulher, ela fala. E o que ela diz? Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Ela não discute com Jesus, ela não pede para sentar-se à mesa, e muito menos ter um lugar de honra, como a gente já ouviu dos discípulos. Ela não quer ser nem considerada como uma criança no reino de Deus. A única coisa que ela pede são os restos. A única coisa que ela pede é as migalhas. Eu quero as migalhas. Por quê? Porque aos olhos dela, o reino de Deus é tão farto que apenas uma migalha, um fragmento da graça de Deus já seria suficiente para realizar o milagre de dar vida à sua filha. E a gente para pensar, se um fragmento da graça de Deus, se uma migalha da graça de Deus faz isso na vida de alguém, que rei é esse? Que Senhor é esse? Que alimento é esse que Ele está oferecendo para nós? Sim, as migalhas importam. E todos importam. E é interessante quando a gente olha dentro do contexto onde esse texto está inserido. Eu sei que vocês estão com a Bíblia aberta. Então, quando a gente olha um pouquinho antes, no capítulo 14, a gente vai ter Jesus, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Logo depois desse texto, no capítulo 15 ainda, a partir do versículo 32, as multidões que estavam com Jesus 3 dias depois de estarem com Ele, não terem se alimentado, Jesus fica com pena e novamente pega 7 pães agora e alguns peixinhos para multiplicar e alimentar 4.000 pessoas.
No meio da abundância, que no primeiro, além de eles terem se alimentado, saciado, fartado de uma maneira que não conseguiu mais se alimentar, sobrou quantos cestos? 12. Na segunda história, mesma coisa, eles se alimentaram, ficaram fartos e sobraram quantos cestos? 7. Não é à toa, gente, que no meio dessa fartura, dessa abundância, Jesus literalmente sai do meio do povo de Israel, vai até uma região afastada, uma região que não fazia parte do povo, e conta uma história sobre migalhas. Sim, Jesus estava fazendo os discípulos, ou chacoalhando os discípulos, e na verdade é um chacoalho também para nós, igreja, chacoalhando nós como igreja, chacoalhando nós como pessoas, e os discípulos de uma certa forma, de um especial, dizendo que todos importam. Eu sempre fiquei pensando, o que aconteceu, o que eles fizeram com aqueles 12 cestos ou com aqueles 7 cestos? Por que Jesus multiplicou muito mais do que aquilo que eles precisavam? Será que eles guardaram, estragou essa comida? Aonde foi parar essa comida? O que Jesus queria ensinar com os discípulos ao fazer mais daquilo que eles precisavam? E por que Jesus, logo depois de sair dali, vai para uma região onde tem todo esse contexto, onde essas pessoas não eram bem vistas ou não eram bem quistas? Percebam? Jesus está mostrando aos discípulos, Jesus está mostrando a nós como igreja, que nós recebemos mais do que aquilo que a gente precisa. Nós recebemos em abundância algo que é maravilhoso. E a gente vai poder perceber em vários textos, um deles apenas, o Salmo 23, Jesus ele enche o nosso copo até derramar. Ele nos dá coisas maravilhosas. Hoje Jesus vem até o encontro de vocês e ofereceu uma graça abundante quando entregou ao seu coração a sua vida e disse: os teus pecados estão perdoados. Na cruz você pode colocar todas as suas culpas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento perfeito. Eu sou aquele que te dá nova vida. Isso tudo nos é dado de graça. E é dado além daquilo que nós temos condições de absorver ou de receber. O que acontece é que, infelizmente, há muitas pessoas passando fome do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho está escasso. O Evangelho está escasso no mundo onde nós vivemos. Talvez a gente possa perceber mais a abundância aqui entre nós, mas o Evangelho está escasso. E muitos estão passando fome, literalmente, da graça e do amor de Deus em suas vidas. O que podemos fazer? Quando as pessoas estão sofrendo, quando as pessoas estão em necessidade, quando as pessoas estão pedindo, gritando por ajuda, nós podemos estender a mão, nós podemos estar ao lado dessas pessoas, nós podemos orar por elas, nós podemos dar o nosso tempo para compartilhar palavras de consolo e de esperança. Quando de repente algumas pessoas estão com dúvidas em relação a tudo aquilo que nós estamos vivendo, de repente Deus está nos chamando para falar da esperança da salvação em Cristo Jesus. Ou mesmo estender a mão, para alguma situação específica que a pessoa esteja passando. Ou quando a gente vê a carência do Evangelho que não está chegando no coração das pessoas, nós podemos, como igreja, nos juntar para investir os nossos bens, nosso tempo, as nossas ofertas, os nossos dons, para que esse Evangelho chegue no coração de outras pessoas. Tá certo, a gente pode pensar, aquilo que a gente recebe de Deus, ele é tão maravilhoso, é tão grande, que o pouco que eu for fazer para alguém pode parecer uma migalha. Mas eu digo para você, as migalhas importam. Porque todas as pessoas importam.
Todas as pessoas importam. E Deus nos chama como igreja para irmos até onde essas pessoas estão. O fato de Jesus ter saído da onde estava para ir em direção a Tiro e Sidom, justamente para conversar ou para ter esse momento com essa mulher, e depois ele volta para dizer: essa mulher que recebeu apenas uma migalha, ela é importante para mim. Deus nos convida a juntos nos alegrarmos, até mesmo com o menor ato de bondade. Sim, as nossas obras importam para o reino de Deus. Pode parecer pequenas, mas elas importam. Importam para o reino de Deus, impactam as pessoas que estão ao nosso redor. Mas antes de terminar essa breve mensagem, na semana passada a gente falou sobre a história de Pedro. Você lembra que Jesus, depois de que alimentou a multidão, ele foi em direção aos discípulos e fez o milagre, de andar sobre as águas, e chamou Pedro para que ele também andasse e fosse ao seu encontro. Também ele resgata. Quando a gente coloca essas duas histórias, uma lado a lado, essa história que a gente hoje está falando, sobre a mulher cananeia, e a história de Jesus caminhando sobre as águas, a gente vai ver conexões gritantes, e que eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Inicialmente, as duas histórias têm um pedido de ajuda. Pedro, quando sai do barco, vai em direção a Jesus. O que ele diz, quando percebe que está afundando, ele grita: socorro, Senhor. Palavras objetivas no momento de necessidade. A mulher também, ela vai até Jesus e ela grita: Senhor, me ajuda. Jesus estende a mão para ambos, um discípulo e uma mulher cananeia. O discípulo ele resgata, leva então até o barco em segurança. A mulher também, ele leva e traz e coloca a cura para a sua filha. Mas há uma diferença entre os dois. Pedro, quando ele é chamado, ele pergunta assim: se és tu, Senhor, deixe que eu vá. E é interessante, um pouquinho antes disso, quando Jesus ele resgata Pedro, mesmo dentro daquela coragem dele de sair do barco, Jesus chama Pedro: como é pequena a sua fé. Mas quando a gente vai olhar para a mulher cananeia, que recebe apenas migalhas, Jesus vai dizer como a sua fé é grande. O que significa ter uma fé grande? O que esses textos nos ajudam a meditar sobre uma fé grande? Primeiro, quando Pedro ele sai do barco, ele não tem certeza se aquele que está diante dele é Jesus. Ele pergunta: se és tu, Senhor, deixa que eu vá. E quando ele sai do barco, ele começa a pensar e a refletir: o que eu estou fazendo aqui? Começa a afundar. Mas ele não tinha certeza se aquele era realmente Jesus. Ele vai saber depois, que ele vai dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas antes, quando ele sai do barco, ele não tem essa certeza. A mulher vai ao encontro de Jesus e ela diz: Senhor, Filho de Davi. Essa expressão, Filho de Davi, está carregada das promessas do Antigo Testamento, das promessas do Messias. Mas, acima de tudo, ela chama Jesus de Senhor 3 vezes. Senhor, Kyrios. E essa é uma expressão que é dita apenas para Deus. Ela está dizendo: você é Deus, me ajude. Para uma fé forte, precisamos saber quem é Jesus e o que Ele faz por nós. E uma segunda relação é que quando Pedro sai do barco, ele começa a olhar para as coisas que estão ao seu redor, começa a olhar para o mar que é profundo, para as ondas que estão altas, para a tempestade, ele perde do que? O foco de Jesus. E começa a afundar. A mulher, ela teria todas as razões para tirar o foco de Jesus. E Jesus deu uma forcinha aqui. Porque Jesus ficou em silêncio quando ela pediu por ajuda. Jesus disse: você não é digna para estar aqui. Ela tinha todos os problemas diante da sua filha que estava dominada por demônios,
mas elas estão com olhos fixos em Jesus. Uma fé forte é aquela que sabe quem é Jesus e aquilo que Ele faz, que Ele é Deus verdadeiramente. Mas também aquele que, independente das situações que estejam acontecendo na nossa vida, a gente não tira os olhos dele. A minha oração é para que todos nós, na caminhada da nossa vida, possamos saber verdadeiramente quem é Jesus, o que Ele fez e faz por nós, na sua cruz, morrendo por nós, mas também ressuscitando no terceiro dia para nos dar a vida. Ele é o nosso Salvador. Então, poder caminhar com segurança, sabendo que as situações que estejam acontecendo na nossa vida, nós estamos com os olhos fixos nele. Em outras palavras, peça por ajuda e espere com confiança, porque o Senhor vai ao teu encontro, cuida de você. Ele te alimenta com a sua palavra. E o texto aqui não nos permite dizer isso porque ele não continua, mas se a gente for olhar para outros momentos, por exemplo, com a mulher samaritana, essa migalha foi multiplicada e ela, lá naquele texto de João 4, foi à sua cidade e falou a respeito desse Salvador Jesus. Isso que a gente recebe hoje na palavra pregada no sacramento levado para casa, que é a presença de Cristo, que o bondoso Deus possa multiplicar na vida das pessoas que estão ao redor de vocês, que estão carentes do Evangelho, que estão sedentas dessa esperança da salvação em Cristo Jesus. Em nome dele, amém. Vamos ficar um pouco em pé? Fé e obras, obras e fé. Esse é o nosso chamado. Pela graça de Deus, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, para sermos movidos com atos de misericórdia na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que essa mensagem da graça de Deus possa sempre estar na nossa vida e no nosso coração, todos os dias. Amém. Pode sentar.